Está no ar o programa Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade parceira do canal Futura. Hoje, mais uma vez, estamos no nosso formato do Rede Cabeças. Dois convidados se propõem a responder perguntas de um grupo de questionadores e, através dessas perguntas, geramos debate. Baseados nos recentes linchamentos que aconteceram em diferentes partes do Brasil, hoje vamos pensar aqui sobre a barbárie humana. Que fenômeno é esse e quais são as suas causas? Veja o título do programa de hoje. Nos últimos meses, a mídia brasileira tem mostrado acontecimentos de atos bárbaros da população. É a justiça pelas próprias mãos reforçada pela violência e brutalidade. Um dos fatos mais recentes foi a morte de Fabiane Maria de Jesus, 33 anos, em Guarujá, estado de São Paulo. Linchada no dia 3 de maio por uma multidão, incluindo crianças. O crime aconteceu após uma página de uma rede social publicar o retrato falado de Fabiane, acusando-a de realizar rituais de magia negra com crianças sequestradas. Em janeiro deste ano, outra barbárie. Um rapaz foi agredido a pauladas e preso sem roupas a um poste por uma trava de bicicleta no Rio de Janeiro. Ele teria sido atacado por ser acusado de praticar furtos na Zona Sul carioca. O grupo de 3 homens que cometeu o crime se define como os justiceiros. Se você nos acompanha agora ao vivo no horário das 6h30, você pode participar também, fazendo a sua pergunta ou dando a sua opinião. Jéssica, tudo bem? Tudo certo, Marcos. Como é que as pessoas fazem, então, para participar? Pode ligar, então, no 3218-2194 ou acessar as nossas redes sociais no Twitter, @UXTV, no facebook.com/UXTV ou ainda nos assistir ao vivo no uxtv.com.br. Muito obrigado, Jéssica. Denise Pessoa, presidente da Comissão de Direitos Humanos, bem-vinda. Obrigada. Leonardo Prates de Lima, psiquiatra, bem-vindo. Prazer estar aqui. Então, hoje estamos no Rede Cabeças, vamos fazer esse debate, né? Pergunta, resposta e gerando debate. Leonardo, começa comigo, então, para a gente fazer uma pequena introdução do nosso assunto. Queria que você comentasse brevemente, para fazer uma introdução, sobre esse comportamento tão agressivo, que não começa hoje, né? Sempre existiu na história da humanidade, né? Perfeito. Mas hoje, talvez, pelo fato de termos conquistado um certo índice de civilidade, quando isso acontece, nos choca mais, né, Leonardo? Perfeito. Para a gente entender a violência, é importante, essa questão que tu levantaste agora, a violência faz parte da natureza humana. Hoje nós vamos conversar aqui e vamos estudar um pouco a respeito da violência individual, linchamentos, coisas que ocorrem no meio social. Mas se você pensar agora, quantas guerras existem no mundo hoje, e são guerras, então, do mundo organizado, da sociedade organizada, de um país contra o outro, de uma guerra civil, de uma comunidade, nós vemos todos os dias na televisão a respeito disso, nós podemos ter uma ideia que a violência, o comportamento agressivo é algo universal. Caxias do Sul é uma cidade grande, né? É uma metrópole comparada com a maioria das cidades do Rio Grande do Sul. E também a gente tem que começar a olhar que as coisas não acontecem só em outras cidades e em outros países. Mas na nossa cidade tem acontecido situações, eu não digo com essa ferocidade, que foi o caso da Fabiana, mas várias pessoas foram executadas, foram linchadas, mortas a pauladas, a pedradas. Nós tivemos casos de escalpelo, né? Um rapaz teve a pele do rosto, do crânio toda arrancada, isso foi no bairro Diamantino. Mais recentemente, na região do Esplanada, bairro Montes Claros, naquela região ali, também um rapaz foi morto a pauladas. No meu bairro mesmo, há uns 4, 5 anos atrás, foram mortas em torno de 6 pessoas, entre elas um menino de 14 anos com vários tiros, um outro morto a tiros e depois degolado. Então, o que nos assusta é que a gente vê no dia a dia que isso não é uma coisa que está longe de nós, né? Então, até nós gostaríamos de ouvir, tanto da Denise quanto do psiquiatra, Leonardo. Né? Do Leonardo, o que faz com que essas questões tenham aumentado tanto? Porque tu mesmo disseste no início do programa que hoje tu tu gostaria, tu tendo um Estado, tu tendo um regramento, tu tendo um arcabouço de leis, enfim,
que essas coisas se resolvessem neste parâmetro. E aí uma outra coisa que eu já não concordo é que a questão que a violência faz parte do ser humano. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente é fruto do nosso meio. Nós mesmos, se pegarmos na nossa casa, só para concluir, se tu criar um cachorro e um gato junto, eles nunca vão brigar. Então não existe aquela história de que cão e gato, entendeu? Eu acho que faz muito parte de como do convívio que tu tem e daquilo que tu acredita, né? Ok, Denise, Leonardo. Bom, eu entendo que eu quero agora mediar essa história, né, de ter ou não ter a violência dentro de si. Eu entendo que a gente tem uma parte boa e uma parte ruim dentro da gente, e depende do contexto a gente desenvolve mais. Então, quero, né, mediar aqui nas duas observações, né? Concordo com as duas, mas eu entendo que o contexto, né, se a gente vê crianças sendo criadas no meio do tráfico de drogas, né, nas brigas de gangues, né? A gente vê famílias que reproduzem a violência ano a ano, né, e que a gente vai encontrar no presídio, a gente vai encontrar nos dois presídios, a mesma família, a gente vai encontrar no CAS, a gente vai encontrar a reprodução dessa situação toda de violência, né, a gente vai acabar vendo no dia a dia. Como presidente, então, representando o Conselho da Comunidade Prisional, que atua não só com os apenados, com os reeducandos, mas também ele trabalha com os familiares. E a gente vê que a violência, ela é um círculo, né? A violência, ela tem o início e tem o fim. E aonde cabe a todos nós, não só do Conselho, eu acredito que todos aqui que exerçam algum trabalho, é tentar barrar esse círculo, para que ele não chegue no fim. Porque o fim realmente é ou entrar para dentro do sistema prisional, ou acabar como a gente está vendo hoje, através das próprias mãos. Então, a gente tem que buscar alternativas para que se barre esse círculo, para que a violência ela não tenha conclusão. Acredito e tenho certeza que ninguém nasce violento. Eu acredito que ele se torna violento e muito por culpa de nós mesmos não estarmos buscando uma alternativa ou dando uma educação de que um ser humano é igual ao outro, buscando essa igualdade entre os seres humanos, e que um deve respeitar o outro, um deve auxiliar o outro. Eu acho que essa falta de reconhecimento entre irmãos, ela faz com que gere a violência. Claro. Então, eu gostaria de pedir ao nosso psiquiatra que está aqui presente hoje, porque dentro também do sistema penitenciário, a gente também trabalha com um grupo que se chama Academia do Pensamento Criativo, que trabalha também com a mente, né, com a responsabilidade do que tu fez, da tua responsabilidade quanto àquilo que ocasionou uma violência. Então, eu peço hoje aqui para o psiquiatra o que ele vê, qual que é a diferença de tu estar recluso dentro de um sistema com realmente também tu usar tuas próprias mãos fora do sistema. Ou a pessoa vai presa ou eu vou linchar ela. O que ele pensa dessa forma? A pessoa que não aceita um preso quando ele sai do sistema, que da mesma forma ele também quer linchar ou quer que ele morra lá dentro, ou se ele fica lá fora, eu vou lá e vou agredir. Esse ser humano que faz isso com os demais, o que o psiquiatra pensa? O que isso é com remédio que se cura? O que ele verifica? Onde está o problema? Até vem de conta que a Denise estava comentando, né, a respeito de como abordar essa questão da violência, e eu colocaria da seguinte forma. Como ela é multifatorial, a violência, no meu entender, é multifatorial, ela não tem uma única causa, né? E você estava falando, os crimes às vezes são cometidos por coisas pequenas, né? Pequenas, às vezes é uma violência totalmente desproporcional. Quando você estava falando isso, eu estava me lembrando daquela famosa frase da gota d'água no copo, né? Muitas vezes a violência está disseminada na sociedade, né? Ela atinge um ponto de saturação. Aí uma gota d'água faz com que a pessoa tenha uma reação totalmente desproporcional. Gostaria de trazer uma faceta um pouquinho diferente para esse debate, tá? Porque eu não vi ninguém citar aqui ainda uma palavra, que é a vítima da violência. As vítimas, Leonardo, Denise, eu acho que elas têm sido colocadas em detrimento com o passar dos anos. Eu tenho uma experiência de 20 anos de trabalho em jornalismo policial,
trabalhando todos os dias, hoje não mais, mas trabalhei todos os dias com notícias policiais fortes. Entrevistei muitos assassinos, estupradores, pessoas que batiam em crianças, pessoas que cometiam atos violentos de toda a forma. E nós sempre tentávamos dar o contraponto para que se defendesse. E numa dessas entrevistas que eu fiz num conceito de violência, eu entrevistei um senhor lá da região de Bento Gonçalves, que ele viu a esposa ser assassinada na frente dos filhos. Os filhos tinham 3 anos e um casal gêmeos de 1 ano e meio cada. Essa mulher morreu com um tiro na cabeça, os assaltantes não roubaram nada, a polícia até hoje não esclareceu o crime. Uma frase, telespectadores, que me marcou desse senhor, talvez a mais marcante que eu ouvi na minha trajetória policial. Diz ele, vítima da violência, herdeiro da violência: Daniel, tu não sabes o que é todas as noites eu ter que olhar para os meus 3 filhos e eles procurar a mãe deles dentro de casa. E ela não vem, e ela não volta. Eu trouxe esse aspecto respeitando todos que pensam o contrário, porque a vítima da violência, com o passar dos anos, tem sido relegada. Não tem sido bem tratada, não. Nós estaremos sendo omissos em relação à vítima. Nós todos, nós, as comunidades, cidadãos, parte da imprensa, políticos, estamos sendo, sim, que as vítimas não têm sido bem tratadas. Principalmente, vou trazer um aspecto só, que não concordo. E eu tenho o direito de não concordar. Nós temos instituído no país o auxílio reclusão. O telespectador sabe do que se trata? Se trata de um auxílio para familiares dos presos que, quando forem presos, no regime semiaberto ou fechado, se estivessem contribuindo com o INSS, a família recebe, pelo tempo que ele fica preso, o auxílio. E agora eu pergunto o seguinte: auxílio vítima, temos no país? Nós temos tratamento psicológico, doutor Leonardo, para as vítimas? Acompanhamento psicológico? A cada ano eu telefono para esse senhor que eu citei, lá de São Valentim, da região do Bento Gonçalves, seu Adilson Maito, tomara que esteja nos ouvindo e vendo, e pergunto para ele se alguém procurou. Do Estado, nós, Estado constituído, alguém procurou? Alguém quer saber como os filhos deles estão? Se eles estão bem no colégio? Se eles têm algum tipo de assistência? Não. Nós, sociedades, falhamos no aspecto vítima. Então, é muito difícil, doutor e Denise, tratar a criminalidade sem colocar esse aspecto da vítima junto. Antes da Denise e do Leonardo fazerem responderem ao Daniel, eu convido vocês aqui no estúdio, você que está em casa, para acompanhar a primeira enquete que a nossa equipe de produção produziu. Vamos acompanhar esse material agora. O que você pensa a respeito das pessoas que fazem justiça com as próprias mãos? Acho errado. Acho que todo mundo tem que tentar buscar a justiça e um amparo legal. Eu acho errado porque não resolve o problema. Falta de informação, falta de Deus também, né, no coração. Ninguém faz nada, enfim, né, a gente tem a polícia aí. Pela falta de segurança pública, o governo não dá segurança ao indivíduo. Falta de policiamento não é, eu acho que é a própria intolerância das pessoas, né. Eu acho que vem de casa, da educação, cara. Hoje a educação está muito precária, né. Cansar de não encontrar a justiça, né. Hoje as pessoas não têm mais paciência. As pessoas estão um pouco desacreditadas e às vezes querem fazer justiça com as próprias mãos, né. As pessoas perdem a razão quando fazem isso. Não é o caminho certo, lógico. Denise e Leonardo, os apontamentos com relação ao Daniel. Bom, Daniel, muito obrigado pela tua observação. Eu, particularmente, concordo em gênero e número e qualquer outro grau que precisar quanto às afirmações. Eu acho que as vítimas têm sido negligenciadas. E eu digo isso porque eu trabalho muito mais com as vítimas do que com os agressores, porque as vítimas vão parar no consultório psiquiátrico, né? E eu percebo o desamparo e o descaso com que elas são tratadas pela sociedade, né? Elas ficam absolutamente sós, falando a respeito de Estado, da sociedade organizada. Elas têm o apoio da família, de amigos, do médico ou do psicólogo que eventualmente esteja tratando, e paramos por aí. E realmente nós não podemos resolver o problema da violência tratando só um lado da moeda. A violência é um fenômeno antigo que inspira produções cinematográficas.
A barbárie é algo presente desde o início do século XII, com a Santa Inquisição. Queimar mulheres por atos de bruxaria era algo naturalizado pela sociedade da época. A grande diferença dos tempos contemporâneos para a Antiguidade e a Idade Média é que os fenômenos violentos eram praticados pelas entidades de segurança do Estado e por elas legitimados. Outra prática de brutalidade considerada ato bárbaro pelos ocidentais é a execução por apedrejamento, principalmente de mulheres acusadas de adultério, no país do Oriente Médio, Irã. A pena de morte por apedrejamento voltou a ser imposta no Irã após a Revolução Iraniana de 79. Desde então, 109 pessoas morreram apedrejadas, segundo a ONG Comitê Internacional contra Apedrejamento. Jéssica, se alguém quiser participar ao vivo, pode fazer isso, né? Claro, pode ligar para nós no 3218 2194 ou participar nas redes sociais, no Twitter, @UXTV, no facebook.com/UXTV ou ainda nos assistir ao vivo no uxtv.com.br. Marcos, pesquisando aqui, eu encontrei um levantamento feito pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, que mostra que entre 1980 e 2006 foram noticiados 1.179 casos de linchamento no Brasil, uma média superior a 3 casos por mês. O ranking é liderado por São Paulo, com 568 casos, seguido pelo Rio de Janeiro, com 204, e no Rio Grande do Sul foram constatados 13 casos no período. Muito obrigado, Jéssica. Luciana Monteiro Saldanha, bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer e um privilégio estar aqui e podendo trazer boas notícias, talvez, ou alguma luz em toda essa discussão tão complexa que é a violência, né? Primeiro, assim, me parece importante refletir que cabe ao poder público esse lidar com a justiça, com os conflitos, com os crimes, né? E quando o cidadão comum toma para si essa incumbência, duas coisas eu consigo perceber: a barbárie que a gente tem visto dos linchamentos, né? E o grito de que o poder público não está dando conta dessa questão. Tem pessoas que têm uma capacidade resiliente, uma resiliência para lidar com isso, que às vezes sofrem uma violência de grande monta e tem uma estrutura emocional para lidar com aquilo, absorver, voltar a um estado de saúde após uma breve oscilação do estado emocional, entender o contexto todo que aquilo que aconteceu, até entender o contexto até do agressor. E outras pessoas, né, nós estamos falando tudo do ponto de vista individual, estou tirando uma resposta do ponto de vista individual, e outras pessoas que sofrem agressões mínimas e tem uma resposta emocional como se tivesse de novo caído a bomba atômica em Hiroshima. Qual seria a solução para a gente acabar com esse tipo de crime? Eu acho que mais segurança. Acabar com a impunidade. Na minha opinião, o dia que começarem a legalizar a pena de morte, o Brasil vai para frente. Acho que devia existir pena de morte. Eu diria que violência chama violência. Melhorar a forma humana de conduzir a educação. A educação dos pais e da mãe é ali que faz a gente ser um cidadão de bem, ou ao contrário. A solução vem dos nossos governantes. Os órgãos públicos poder dar um amparo melhor para a sociedade. Isso aí não compete somente ao governo, compete a todos nós, entendeu? Você dar as mãos, é mudar esse sistema, é ensinar princípios, eu acho. Daniel, por favor, a próxima pergunta. Eu queria perguntar para a vereadora Denise. Denise, nós estamos aqui debatendo e na rua, nesse momento, a gente sabe que a violência está acontecendo. Roubo de veículo, assalto ao estabelecimento comercial, são latrocínios iminentes que podem acontecer na nossa cidade, violência contra a mulher, dentro de casa.
A gente sabe que a reincidência é muito grande em Caxias do Sul. A gente sabe que a ressocialização é uma tarefa dificílima. A gente sabe que os presídios não têm condições. Celas para 4 presos, onde estão hoje 12, 16 ou até mais. O que pode ser feito como conjunto da sociedade para acreditar numa cultura de paz? Para acreditar que a violência pode ser minimizada? O que tu achas? Bom, eu entendo que tem várias iniciativas, inclusive a questão da justiça restaurativa, que foi trazida aqui. E a Michelle mesmo colocava, né? Eu acho que a responsabilidade, ela é para além de a gente depositar toda a responsabilidade no governo, ela é de todos, de toda a sociedade, né? Tanto que quando a pessoa sai do presídio, quem dá oportunidade para essa pessoa, né? No mercado de trabalho, quem vai dar, quem vai empregar essa pessoa? Isso é preocupante, né? A gente acaba querendo que se recuperem, mas a gente não dá oportunidade para as pessoas que estão ali. Como última pergunta, eu deixo tanto para o nosso doutor quanto para a vereadora, de que forma vocês pensam que a sociedade pode começar a ajudar? Acho que dar as oportunidades, ajudar nas parcerias. A gente sabe que o sistema prisional tem hoje formas de disponibilizar trabalho internamente no presídio, né, para as pessoas que estão ali. E depois, né, para sair. Acho que isso... E quando a sociedade começar também a olhar o presídio, porque precisa olhar para o presídio. Não dá para achar que é um depósito que a gente nunca vai ir lá fiscalizar, a gente não vai ver, a gente não vai olhar, a gente não se preocupa, a gente só quer que deposite as pessoas que cometeram crime. Eu acho que a sociedade tem que mudar esse olhar. Como fazer ela vingar? Porque ela envolve vários segmentos da nossa comunidade, né? Envolve a prefeitura, envolve a rede toda, né? Nós, da Justiça Restaurativa, temos núcleos na UX aqui que trabalha com escolas, já fazendo círculos, esse diálogo com esse método de escuta, né? de propostas, de proposição, de acordo, né? E tem no fórum, já com as coisas judicializadas, com os crimes já, né? E também a Zona Norte, o núcleo da Zona Norte, que trata daqueles conflitos entre vizinhos, eu vou matar porque está caindo folha no meu quintal, né? Então, esse tipo de coisa foi unânime na Câmara dos Vereadores. Como fazer para fiscalizar essa lei? Tem alguma ideia, Denise, de como fazer isso florir? A gente conseguir usar essa justiça, esse novo olhar? Bom, a gente até realizou uma reunião na Câmara de Vereadores antes de aprovar essa legislação para debater a questão da justiça restaurativa. E os exemplos que foram dados de situações em que ocorreram círculos e se resolveu conflitos foi, né, emocionante, e várias pessoas ali saíram convencidas de que é um caminho bastante positivo. E, nesse sentido, a gente encaminhou, né, a criação de um fórum de pacificação social. Então, a Câmara de Vereadores, a gente vai fazer essa articulação com os movimentos, com as associações, sindicatos, bairros, associações de bairros, para tentar mobilizar, conhecer esse projeto e se envolver cada vez mais, né, estimulando a criação dos círculos. Então, isso a gente encaminhou enquanto Comissão de Direitos Humanos. É um passo, né, mas cada um tem que ir dando, né, ajudando nesse projeto. Tânia Menezes. Obrigada pelo convite. Eu só queria dizer assim, na verdade é uma afirmação, né? Não tem órgão, não tem instituição mais violenta que o Estado. Quer dizer, quando tem uma instituição que não garante educação, saúde, moradia, saneamento de qualidade, então eu acho que essa reflexão também nós precisamos fazer. E acho que nós estamos no caminho certo quando hoje tu tem um ministério de garantir os direitos sociais. Quando tu tem nós passamos a lutar e encontramos respostas, Daniel, para todos, entendeu? Todo cidadão, toda cidadã, independente da sua classe social, de quanto ganha, quanto não ganha, tem o direito de ter uma casa, de comer, de ir para a escola, de andar de ônibus, de se transportar. Porque eu acho que o que vai garantir, o que vai resolver os problemas de violência é a garantia de igualdade de sobrevivência. E aí tu vai poder falar de amor, de alegria, de felicidade. Para encerrar o nosso programa, então, eu gostaria que o Leonardo fizesse um encerramento, essa última fala. Brevemente, então, falar para as pessoas que nos assistem como fazer, assim, para nos livrarmos desse turbilhão, né? Dessa sensação de
que temos de impunidade, né? Mas mesmo assim ter o senso crítico e autocontrole para não entrar nesse comportamento de massa tão destrutivo que nós podemos presenciar nos linchamentos, né, Leonardo? Olha, uma das coisas que a pessoa tem que fazer é poder separar, e isso é importante, o que é a sua vida, o que é o seu alcance, o que ela pode fazer e o que é um alcance maior, que é a responsabilidade de Estado. Por que isso? Porque se o indivíduo se chamar a responsabilidade para si de resolver o problema como um todo, ele vai se sentir impotente, ele vai se sentir incapacitado, vai se sentir angustiado e vai ficar que nem o gato acuado, tende a ficar mais violento. Então, eu acho que o que cada um, dentro do seu núcleo, dentro dessa comunidade, puder fazer para trabalhar, e aí dentro do seu alcance, isso a pessoa vai ter uma sensação de utilidade, uma sensação de capacitação e tirar a ideia da cabeça de resolver o problema como um todo, que isso é tarefa para muitos e não para poucos. Aí diminui pelo menos a ansiedade interna e o comportamento consequentemente violento. Leonardo, Denise, muito obrigado pelas respostas de vocês, pela reflexão. Luciana, Daniel, Tânia, Michele, obrigado pelos questionamentos e pelas observações. O tema não se esgota, mas é importante, né, poder cada vez mais discutir essa realidade tão bruta, né, essa brutalidade humana, né, que nos assusta. Muito obrigado pela presença, obrigado você que nos acompanhou ao vivo. Lembrando que esse programa terá a primeira reprise hoje à noite às 10h30 e amanhã de manhã 11h30. Rede de Olhares fica por aqui, até a próxima.